Se você gosta de histórias militares reais, surpreendente e com reviravoltas que ninguém esperava, inscreva-se no canal agora e ative o sino. Toda semana, revelamos casos que o tempo tentou esconder. A interceptação foi autorizada sem hesitação. Aeronave não identificada, sobrevoando zona restrita de segurança máxima. O alerta vermelho disparou em menos de 12 segundos, e 4 caças de última geração foram lançados no encalço do invasor. No centro de comando, oficiais gritavam coordenadas, códigos e termos que só veteranos entendiam. Mas havia algo em comum. O invasor seguia em linha reta, sem acelerar nem responder menos, como se soubesse que não seria abatido. No radar, o modelo era antigo, fora de uso há décadas, mas ainda operacional. E havia uma assinatura térmica humana a bordo. Uma só. Ninguém sabia o nome, mas bastaria um olhar para que todos recuassem. O primeiro caça se aproximou pelo flanco direito, manobrando para forçar comunicação. O piloto tentou identificar a cabine, mas os vidros eram espelhados e não permitiam ver o rosto. Foi quando a aeronave misteriosa inclinou levemente o lado esquerdo e mostrou algo na fuselagem. Um símbolo que o piloto reconheceu na hora menos e engasgou. Controle. Temos um problema. Ou melhor, uma lenda. Sussurrou no rádio. A figura a bordo não respondeu a nenhum chamado, apenas manteve o curso, como se nada pudesse detê-la. O comando deu nova ordem. Cercar com força total, autorizar contenção se necessário. Mas naquele instante, um a um, os pilotos começaram a hesitar. No centro de comando, um coronel veterano pediu que a imagem do símbolo fosse ampliada. Ao ver a figura projetada na tela, ficou em silêncio e tirou o fone de ouvido lentamente. O que foi, coronel? Perguntou um tenente confuso. Essa mulher não pode ser detida. Ela é parte do que vocês apagaram da história. A tensão cresceu. A aeronave desconhecida agora era tratada como hostil por protocolo, mas reverenciada por memória. Ninguém queria ser o piloto a apertar o gatilho. Todos sentiam que havia mais naquela identidade do que os registros contavam. Ela havia desaparecido em uma missão não documentada na selva amazônica. Em 1987, era conhecida como Capitã Eva Serpa, apelidada do A Sombra no Céu. Piloto do Elite, treinada em 5 idiomas e considerada desaparecida em missão, jamais foi oficialmente dada como morta. Nos bastidores, dizia-se que ela havia descoberto uma rota ilegal usada por oficiais corruptos para traficar tecnologia militar, e que por isso, fora silenciada. Mas agora, ali estava ela menos voando sozinha, sem apoio, sem medo, com a mesma identidade que a Força Aérea tentou apagar. E com a mesma autoridade no olhar de quem nunca pediu permissão para cumprir sua missão. Os caças reduziram a velocidade para voar ao lado dela, como se estivessem escoltando, não, interceptando. Um dos jovens pilotos, nervoso, fez a pergunta no rádio. Capitã Eva Serpa, é mesmo você? Nenhuma resposta. Mas ela virou levemente a cabeça, e o reflexo do capacete mostrou um olhar fixo, calmo e imperturbável. O símbolo no lado da aeronave era de uma unidade que havia sido dissolvida por motivos políticos menos a Força Aurora. Era um grupo secreto, de pilotos designados para missões que não podiam existir oficialmente. E só havia 3 sobreviventes conhecidos. Eva era uma deles. A comandante da base, ao reconhecer a insígnia e o nome, pediu autorização para abortar a missão. Mas o protocolo era rígido demais. Qualquer invasão não identificada exigia ação. Foi então que Eva acionou uma transmissão de emergência com código antigo, cifra 87, Justiça em curso. Esse código só era usado quando um ex-official retornava por conta própria, para concluir uma missão secreta, interrompida. Solance, total na base. O general responsável se levantou lentamente e disse: deixem-na voar. Ele havia servido com Eva, nos anos 80, e sabia que ela jamais voltaria sem um motivo maior. Se ela está de volta, é porque tem algo que precisamos ver. Eva pousou sozinha numa pista secundária esquecida pelo tempo. Soldados cercaram a aeronave, mas ninguém se moveu, até que ela abriu a escotilha. Desceu lentamente, sem armas, com o uniforme antigo impecável e um envelope lacrado nas mãos. Ninguém ousou falar primeiro. Ela caminhou até o comandante da pista e disse apenas: entregue isso ao alto comando e proteja quem ainda tem memória. O envelope trazia documentos que ligavam operações ilegais ao desaparecimento de membros da Força Aurora e nomes de oficiais ainda ativos. A missão dela estava longe de ser simbólica. Menos era o início de uma purificação interna. O que mais chocou o comando não foi a presença dela, mas o conteúdo dos registros, relatórios detalhados, imagens, transcrições de rádio e até fitas cassete com gravações reais de traições internas. Tudo datado entre 1985
e 1988 menos, e todos os arquivos haviam sido apagados do sistema, mas Eva os guardou por mais de 3 décadas, esperando o momento certo para agir. E ela mesma criou o mapa que a levaria até os últimos envolvidos. O General da base ordenou o bloqueio de toda a comunicação externa. Não podemos deixar que sumam com isso de novo. E designou 3 agentes confiáveis para protegê-la, com a própria vida. Eva não pediu abrigo, nem perdão, apenas um rádio militar antigo, onde digitou uma sequência numérica. Logo depois, uma mensagem em código apareceu nas telas dos radares, chamada confirmada menos último ato. Ela sabia que não sobreviveria ao que estava por vir, mas o que importava era expor a verdade. Na mesma noite, um grupo de sabotadores tentou invadir a base para recuperar os documentos. Eva já esperava por isso e liderou a defesa. Calm, estratégia e precisão. Os invasores foram neutralizados sem disparar um tiro. No amanhecer, Eva entregou pessoalmente o último dossiê ao comandante e disse: "Agora vocês sabem por que precisei desaparecer." Ela não pediu medalha, nem reintegração, apenas retirou o símbolo do peito e deixou sobre a mesa. "Não voem por glória, voem por quem não teve chance de pousar", completou. Em silêncio, virou-se e caminhou em direção ao hangar vazio, e os soldados abriram caminho nao por ordem. Mas por reverência, ela era a única que jamais precisou de título para ser respeitada. O comando das Forças Armadas reuniu-se em sigilo total ao receber os documentos de Eva. Era impossível ignorar o que ela expôs: manipulações internas, desvio de armamento e desaparecimento de soldados. O nome da Força Aurora voltou a circular, e os mais antigos sabiam o que isso significava. Eva, que por décadas foi considerada lenda, agora provava que a verdade resistia no silêncio. O ministro da Defesa tentou classificar os arquivos como ultra-secretos, mas o general da base recusou. Ela não arriscou a vida para enterrar isso de novo. Eva não apareceu na reunião. Estava em um galpão, revisando as rotas de uma operação que ela mesma planejou 37 anos antes. A operação tinha um nome: Ponte de Sombras. Tratava-se de uma rota secreta, usada para tráfico de armas entre unidades internas. Eva quase foi morta ao tentar denunciar na época. Agora, ela queria terminar o que começou. Mas para isso, precisava voar por uma área sem autorização, onde ainda operavam velhos fantasmas da inteligência. "Se alguém tem que desaparecer de novo, que seja eu", disse ao comandante. Seu filho, um engenheiro militar que nunca conheceu a mãe, pediu para acompanhá-la. Eva respondeu: "Você vai me esperar do outro lado." Ela voou à noite, com instrumentos desligados e apenas o instinto como guia. Durante horas seguiu mapas que ela mesma desenhou à mão, cruzando regiões de mata fechada e radar bloqueado. No ponto final da rota, encontrou um hangar escondido entre serras. Lá dentro, um arsenal completo e documentos com carimbos de altos escalões. Eva fotografou tudo, copiou os dados e armou cargas de destruição por controle remoto. Mas antes de sair, ouviu vozes. Não estava sozinha. Velhos aliados da inteligência, agora mercenários, vieram cobrar o silêncio dela. Ela olhou nos olhos deles e disse: "Vocês já perderam. Eu só vim garantir." A troca de palavras se transformou em confronto. Eva, mesmo com idade avançada, mostrava a mesma frieza tática de décadas atrás. Neutralizou 2 dos homens sem disparar, mas ao sair, foi atingida no ombro. Mesmo ferida, acionou a destruição do hangar e correu até sua aeronave. Conseguiu decolar sob fogo cruzado e, andando a ar, transmitiu os dados para uma frequência segura. A missão, enfim, estava feita. Quando pousou de volta na base, o braço sangrava, mas ela se recusava a ser tratada. "Primeiro, entreguem isso", disse, passando o pendrive final ao comandante. Os dados comprovaram que o projeto da Força Aurora foi sabotado para abrir caminho a grupos privados, e que Eva havia sido declarada morta por ordem política. Seu retorno não apenas expunha os responsáveis, ele destruía décadas de silêncio. Conveniente. O país inteiro se preparava para escândalos, mas dentro da base, o clima era outro: reverência, verdade e reconexão. Nos dias seguintes, Eva foi visitada por antigos companheiros de esquadrão. Alguns a julgavam desaparecida. Outros acreditavam que ela desertou. Agora, entendiam que ela foi deixada para trás, por querer fazer o certo. Ela perdoou todos, menos um: o homem que deu a ordem para declará-la a traidora. Mas ele havia falecido anos antes, sem responder por seus atos. Eva apenas olhou para a foto dele e disse: "Você me enterrou vivo. Agora vê do outro lado." Não havia raiva, menos apenas justiça cumprida. E o peso do tempo finalmente saía de suas costas. O comandante da base organizou uma cerimônia restrita para entrega lá,
uma condecoração que nunca recebeu. Ivesey recusou a subir ao palco. Esse símbolo já esteve no meu peito. Não preciso de outro, respondeu, mas aceitou que a placa da unidade fosse renomeada. A antiga sala tática Alpha passou a se chamar Sala Iva Serpa, a sombra que voltou, e uma cópia do símbolo da Força Aurora foi fixada ali, para nunca mais ser apagado. Ela só pediu uma coisa: treinem os novos para resistir. O filho de Eva pediu que ela contasse sua história publicamente. Ela pensou por um instante e respondeu: você conte. Com sua autorização, ele escreveu um relatório completo, chamado O Voo que Não Cedeu. Document se tornou leitura obrigatória nas escolas de cadetes do país. E cada piloto formado precisava escrever uma redação sobre o que teria feito no lugar dela. O impacto foi imediato. Jovens soldados deixaram de apenas obedecer. Começaram a pensar, questionar, buscar ética antes da farda. Eva passou a visitar anonimamente algumas bases pelo país. Nunca revelava o nome, apenas observava os que voavam. E quando via coragem nos olhos de alguém, deixava um envelope com um símbolo antigo. Era sua forma de dizer: você não está sozinho. Aos poucos, formou uma rede informal de soldados despertos. Chamavam-se entre si de o Círculo da Sombra, não para conspirar, mas para proteger a verdade. Eva havia criado uma nova forma de resistência. Certa manhã, Eva não apareceu para a inspeção diária que fazia nos hangares. Em sua cama, havia apenas seu casaco, dobrado, e sobre ele, o símbolo da Força Aurora, agora gasto, e uma carta. A missão está completa. Se ainda precisarem de mim, estarei onde as ordens não chegam. O céu naquele dia ficou limpo. Nenhuma aeronave decolou. E todos entenderam. A sombra não desapareceu. Apenas voltou ao céu, de onde nunca deveria ter saído. A ausência de Eva criou um silêncio profundo na base. Mesmo sem comando formal, todos sentiam que a figura dela era presença constante. No hangar onde ela costumava sentar ao entardecer, ninguém mais ousava ocupar o banco de madeira. Chamava o local de ponto da sombra. O comandante pediu que o símbolo da Força Aurora fosse bordado discretamente nos uniformes da elite aérea. Era um gesto simbólico, não hierárquico. Um lembrete de que lealdade verdadeira não se impõe por patente, mas por memória. E que, às vezes, o soldado mais perigoso é aquele que ninguém vê chegando. Nos meses seguintes, rumores surgiram de que Eva havia sido vista fora do país. Alguns diziam que ela treinava grupos silenciosamente. Outros, que havia assumido nova identidade para vigiar contratos militares secretos. Mas ninguém comprovava nada. O que se sabia era que seus rastros apareciam quando algo precisava ser exposto. Documentos, provas, depoimentos surgiam misteriosamente em centros de investigação, e todos levavam um selo no canto. O tempo transformava a mulher real num símbolo atemporal. O Círculo da Sombra cresceu e se estruturou. Não era uma organização formal, mas um pacto entre veteranos e jovens militares com consciência ativa. Eles treinavam juntos, trocavam códigos e protegiam uns aos outros de pressões corruptas. Nenhum deles usava insígnias em público, mas quando viam alguém ser humilhado ou perseguido injustamente dentro da hierarquia, agiam, e sempre que isso acontecia, deixavam algo simples para trás: um botão com o brasão antigo da Força Aurora. Quem o recebia, sabia. Você não está só. Era a herança silenciosa de Eva. O governo tentou negar os documentos divulgados por Eva, mas uma comissão independente reconheceu a veracidade de cada página. Militares foram presos, contratos foram anulados e medalhas foram revogadas. A reputação de Eva foi oficialmente restaurada, mas os que a conheciam sabiam que ela jamais se importou com reputação. Para ela, justiça era quando o soldado certo não era esquecido, e por isso, recusou todas as homenagens. Preferia o céu limpo a um palco iluminado. Certa tarde, um novo cadete foi flagrado com um adesivo no capacete, uma sombra estilizada cruzando um céu em chamas. Chamado para se explicar, respondeu: é minha forma de lembrar quem nos protegeu sem aparecer. O comandante, ao ver o símbolo, apenas sorriu. Você nem imagina o quanto isso é real, e liberou o garoto com uma advertência informal. Só voe com esse símbolo se estiver disposto a não ser aplaudido. O cadete respondeu: é por isso mesmo que uso. A mentalidade criada por Eva havia germinado, e já não podia mais ser controlada. No aniversário da missão que levou Eva a desaparecer, os caças fizeram uma formação especial. Dessa vez, não havia discursos, apenas silêncio, céu aberto e uma única aeronave voando sozinha na frente. Sem piloto. Era um drone simbólico, representando a Ausan Choprisenka da capitã. A base inteira ficou em pé, e um a um, os soldados encostaram a mão direita no ombro esquerdo,
onde estaria o selo dela. Esse gesto passou a ser conhecido como o toque de Eva, e virou tradição entre os que entendem o verdadeiro peso do silêncio. Anos se passaram, mas a história nunca se apagou. Um autor escreveu um livro baseado nos arquivos revelados por Eva. Chamava-se Onde a Farda Termina. Tornou-se leitura obrigatória em escolas civis e militares, e o prefácio era assinado pelo próprio filho dela. Minha mãe nunca quis ser heroína, mas a coragem dela fez com que muitos pudessem pousar em segurança. Na dedicatória, apenas 3 palavras: Mãe, Capta, Sombra, e o símbolo da Força Aurora em alto relevo na capa. Foi construída uma pequena estátua em homenagem à Força Aurora, mas sem nome ou rosto esculpido. Apenas a silhueta de uma mulher olhando o céu, com a mão sobre o ombro. Turistas achavam curioso, mas quem serviu sabia exatamente o que aquilo significava. Algumas noites, velhos veteranos deixavam flores discretamente ali, sem câmera, sem imprensa, porque sabiam que certas figuras não precisam de estátuas, precisam apenas de memória. Durante uma aula sobre códigos de guerra, um jovem perguntou ao instrutor: Capitã Eva realmente existiu? O veterano deu um leve sorriso. Ela foi mais real do que muitos generais que você vai estudar. Outro aluno insistiu, mas ninguém nunca mais a viu. O instrutor respondeu: algumas pessoas não precisam estar aqui para continuar nos guiando. E apontou para o céu. Ali, pairava uma sombra de nuvem, com um formato de asas abertas. A história de Eva não acabou em documentos, medalhas ou memórias. Ela se tornou código silencioso, legado incorruptível e referência para quem ousa fazer o certo. Cercaram-na com força total, achando que ela recuaria. Mas foi o contrário. Foram os outros que recuaram ao ver quem realmente era. Ela não voltou para pedir desculpas. Voltou para provar que quem voa pela verdade nunca cai. E nas escolas mais respeitadas, hoje ensina-se uma nova doutrina. Se precisar desaparecer para cumprir sua missão, desapareça. Mas leve a honra com você.